técnica assim, muito complexa? Eu te pergunto por quê. O que você poderia alertar quem está assistindo a gente? Que tipo de falta de atenção ou pegadinha que pode comprometer um laudo seguro? Um laudo fiel, digamos assim. Por exemplo, né, o inspetor ele sempre tem que estar utilizando normalmente blocos de calibração calibrados, né, que estejam calibrados, reconhecidos, né, utilizar, né, sempre para fazer as medições, né, porque para cada material a gente tem uma velocidade específica do som, então não adianta o inspetor calibrar no material, por exemplo, de um aço carbono e for medir uma peça de alumínio. Isso daí vai dar um erro, né? Então ele tem que sempre estar utilizando o mesmo material que ele está inspecionando, fabricar o bloco de calibração no mesmo material, né? Não adianta querer fazer, vamos dizer assim, gambiarra, né? Então, para você ter uma medição mais precisa do que você está querendo o resultado, então é muito importante fazer esse tipo de Mas esse tipo de colocação sua denota a sua perspicácia. Você estava atento à evolução, aonde a indústria caminhava, o que estava vingando, né, na época. Eu acho que essa percepção, essas antenas ligadas, eu acho que é um fator muito importante de crescimento, não é, Milton? Exatamente. Entre os nossos valores está a questão da atualização tecnológica. Vamos pensar um pouquinho no ritmo com que hoje se faz esse desenvolvimento dos novos métodos, das novas técnicas. É uma coisa absolutamente impossível quase de se querer acompanhar. Dispor de tudo isso como recurso à mão para poder prestar serviço com todas essas ferramentas é inimaginável. Não há nenhuma organização hoje que consiga ter todo o leque de equipamentos, tecnologias, os profissionais qualificados para exercer suas atividades. Mas nós entendemos, como uma empresa de engenharia que atua nessa área, nós temos que ter o conhecimento de tudo que existe e poder lançar mão dessas ferramentas, se não com recursos próprios, através de trabalho conjunto com as empresas que têm isso, poder recomendar para os nossos clientes, poder, na condição de nível 3, toda a questão de estabelecimento de planos de inspeção com uma ferramenta mais adequada tem sido parte da nossa atividade. E, para isso, é absolutamente necessário estar atualizado tecnologicamente. Nesse aspecto, até é de se recomendar a participação ao máximo em todos os fóruns disponíveis, por exemplo, através da BEND, que na área de ensaios não destrutivos é o nosso grande fórum de discussão, de debate, de difusão de conhecimentos e assim por diante. Participação nas comissões, participação nos eventos, e lá, apesar de todo esse trecho já trilhado, e modestamente para os seminários, aí aprender alguma coisa nova, porque a velocidade com que as coisas estão se desenvolvendo faz com que, se a gente não estiver atento, vai perder, vai cair do bonde, vai cair do trem. Segmento precisa para que a gente possa estar sempre um passo à frente para oferecer as melhores soluções para cada aplicação de aço. E não teve prejuízo nesse período todo? Não, nós tivemos, né, o período de 2014 até 2016, foram períodos difíceis para toda a siderurgia. A siderurgia no mundo inteiro passou por um momento difícil, aqui no Brasil em especial, né? A Uzi Minas não ficou fora disso, mas o trabalho de recuperação que a atual diretoria promoveu foi muito forte, muito intenso, e esse ano agora que terminou, 2021, nós tivemos o privilégio, o prazer de poder apresentar ao mercado o melhor resultado aí de muitas décadas, um faturamento histórico, nunca acontecido antes, e foi muito importante, né, para a empresa e para os seus profissionais, para a autoestima dos profissionais que estão ali dentro, batalhando no dia a dia. E você sente alguma diferença, assim, alguma limitação por ser mulher nessa área ou não? Limitação não, porque, tipo assim, os ensaios em si, não é um ensaio assim que requer, às vezes, o que vai ter dificuldade para a gente é acesso, assim, né? Falando em dificuldade, mas nem seria. Seria acesso, locais, né? Mas, assim, não é um serviço pesado, alguma coisa que uma mulher não, que demande uma coisa que a mulher não possa fazer, né? Eu acho que tem condições, sim, de fazer. Para mim, pelo menos, é tranquilo, né? Para mim desenvolver. E uma coisa, assim, que eu sempre
prezei, né, nesse meu caminhar todo, e que eu via também na maioria dos inspetores é a dinâmica, né, de ser de campo e da prática. Hoje em dia, se tiver, Kelly, vamos botar roupa e vamos fazer inspeção no campo. Agora vamos, porque eu tenho essa experiência nas duas áreas, entendeu? A área de inspeção, eu fico imaginando, eu acho que vocês são os médicos das máquinas, os médicos das instalações, né? Porque, como você acabou de falar, tem que ter muita qualificação, tem que ter muito talento, qualquer coisa, qualquer erro, qualquer falha despercebida causa um estrago enorme, né? Prejuízo humano, que causa morte das pessoas, é o principal, e prejuízo financeiro também, né? O que você acha de mais desafiador no seu dia a dia? Olha, assim, uma coisa que é constante, né, na engenharia é a otimização de custos, né? E essa otimização de custos é sempre um desafio, porque ela também vai de encontro a as redundâncias de engenharia que a gente tem naturalmente, né? As proteções, né? Todas os sistemas que você precisa para construir um sistema seguro, né, e ao mesmo tempo reduzir custo, porque dentro do sistema que a gente vive, a redução de custos é sempre uma constante, né? A gente sempre viveu isso desde sempre, né? Então toda empresa ela busca redução de custos e a cada momento ela precisa repensar, né, as suas atividades e repensar as próprias construções, né? E como otimizar custos sem prejudicar o fator segurança. E você não pode, sendo um valor principal, né, para uma empresa como a Petrobras, né, já que a segurança ela afeta também, além de pessoas, o meio ambiente, né, as instalações, e, assim, possui, né, um potencial de risco muito grande. E olha, para quem está vendo a gente, está atento aí às suas palavras, eu queria saber, Túlio, por exemplo, você falou vai contratar o pessoal, algumas pessoas que vão fazer o IEQ com a gente, tá? Para que, como você tem uma empresa aí que é um grupo, que tem um conglomerado de empresas, para quais trabalhos especificamente? Estou pedindo para você passar a cartilha para quem está de olho no mercado. Isso eu estou falando do pessoal do IEQ, que você já tem intenção de contratar, você vai contratar. Mas assim, de uma forma geral, você falou muito você apertou muito essa tecla do profissional, da mão de obra qualificada. O que você sente mais falta na sua empresa? Quais são as áreas, quais são as qualificações que mais você sente falta para atender a sua demanda de bom trabalho? Nós ainda temos muita dificuldade de achar bons inspetores USPA, todos eles, os inspetores de ondas guiadas ainda são poucos no Brasil, inspetores qualificados para inspeção de equipamentos, principalmente mineração, papel, celulose e refinarias, são segmentos assim que são pouco explorados ainda, pouco explorados por nós. E existe um crescimento enorme de novas plantas em papel e celulose no Brasil, assim como de mineração. Então, eu diria que o SPA, radiografia digital, ondas guiadas, MFL, esses são ensaios assim, sempre os mais avançados, são os de mais difícil acesso de pessoas. Os acessos menos complexos, os ensaios menos complexos, que são os convencionais, LP, por exemplo, o PM, esses nós temos mais facilidade de contratação. Mas à medida que você vai sofisticando a complexidade, vai aumentando a complexidade do ensaio, e principalmente entrando em engenharia de integridade, que para nós é um dos nossos mais importantes avenidas de crescimento, nós temos pouca gente. Então, se eu pudesse dar uma recomendação, acho que engenharia de integridade e os ensaios avançados são aquelas disciplinas que eu mais apostaria se estivesse no curso de inspetor. E eu fico imaginando, né? Vocês entram nessa carreira por paixão mesmo, né? Porque é um trabalho que não é tão simples, né? Você mexe com máquina, com barulho, a rotina é puxada, né? É bem desconfortável, né? Os vestimentos, né? O calor, o espaço confinado em si, trabalho em altura, né? Estar confinado em uma plataforma não é legal, 14 dias e tal, mas
sinceramente, é tanta paixão pelo que se faz, é tanto amor que não vejo dificuldades. É aquela história, né? Se você amar o que você faz, você não dá um dia de trabalho, né? Então, acho que eu sou apaixonada mesmo no que eu faço e sou até suspeita em dizer. Para mim, não é dificuldade, tá? Às vezes a gente está, né, naqueles dias TPM, cólica, cinto de segurança, EPIs, mas, assim, é minha vida. Foi o que eu escolhi e é isso. E o nível 1, Rui? O nível 1 ele só opera. Na verdade, ele faria isso que eu estou fazendo aqui. Ele poderia até desenhar, né, as indicações, localizar, marcar, Certo. mas a ele não compete dizer se isso está aprovado ou reprovado. Esse é o nível 2. Aí é o nível 2. Entendi. No mínimo, o nível 2. Pegou melhor essa região. E você imagina você fala com propriedade. Como é que você vê o uso da radiografia hoje? Ela é muito utilizada em determinados setores industriais ou em todos? Tem um que é mais específico, sei lá, o automotivo utiliza muito, mais do que o setor aeronáutico, por exemplo, mais do que o naval. Entendeu? Assim, você poderia fazer uma correlação em relação a isso? Sim, o que acontece? Normalmente, você utiliza a radiografia industrial em contratos, né, em projetos onde exige-se que você tenha seguro, né, para aqueles equipamentos. E, então, eu te digo, na construção de vasos de pressão, que é a especialidade da empresa a qual eu trabalho, é muito comum o uso da radiografia, principalmente por usar como referência, normalmente, o código ASME, na construção desses vasos. Mas, tanto na área de tubulação industrial, que são oleodutos, também é comum. Na área de, vamos colocar, a parte de estrutura metálica, eu não vejo muito comum, não é muito comum. Agora, já na indústria automotiva também, eu acredito que as aplicações não são tão grandes. Agora, na área aeronáutica, sim, também na área nuclear, sim, também bastante, tem muita aplicação. Então, acaba sendo um método que ele é bem difundido, mas aí você tem que fazer uma comparação também relativa à aplicabilidade, porque em algumas questões se é mais, às vezes, viável utilizar o ultrassom, entendeu? Mas, normalmente, quando possível, essa técnica é muito empregada. Muito bom. Então, eu queria que você manja tudo sobre essa técnica aí para quem está acompanhando a gente. Eu sempre gosto de pedir para o nosso entrevistado falar do básico, porque tem muita gente que está assistindo a gente que está entrando na área agora. E você, melhor do que ninguém, além de ser especialista, é professor. Então, eu queria que, como professor, você dissesse qual é o princípio dessa técnica de inspeção. A técnica de corrente parasita, todo ensaio não instrutivo tem princípios, se baseia tipicamente em princípios físicos, né? No caso do ensaio de corrente parasita, a parte física e eletromagnética mais importante é a indução eletromagnética. Você trabalha com sensores, sondas aí na área de ensaio não instrutivo, que são tipicamente bobinas, pelo qual você passa uma corrente variável no tempo, conseguindo, através da indução eletromagnética, colocar uma corrente elétrica, chamada aqui no Brasil de corrente. Não é um bom nome, né? É um nome detrimental, em outros países não é chamado assim, né? Eu costumo brincar que eu sou um dos maiores parasitas aqui do Brasil. Você faria algo diferente? Ou porque você continua jovem, né? Mas você era um menino quando começou, né? Então, assim, a cabeça muda, a gente sabe que a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Com os tropeços, com as vitórias. É tudo história que a gente vai acumulando e é claro que isso vai moldando a nossa forma de agir, a nossa forma de conduzir, né? Você está na liderança da ABEM já há 40 anos. Garanto que você aprendeu com você mesmo também, né? Você faria algo diferente, João, se você voltasse hoje com a cabeça que você tem agora? Certamente, Abel. Certamente. Eu diria até que é um pouco fácil, né? Quando você analisa uma situação do passado, enfim, alguma coisa dessa natureza, dessa circunstância, e para mudar, assim, com absoluta certeza, várias decisões e alguns caminhos que a gente acabou tomando,
onde eu tive uma participação decisiva na escolha desses caminhos, né? Não, eu os faria de forma diferente, embora, francamente, não me arrependo de termos, à época, escolhido esses caminhos, né? Eu acho que a gente tem, quando está à frente de alguma organização, de algum empreendimento, seja ele qual for, você tem que ter uma decisão, tem que tomar uma decisão, e a gente sempre procura fazer isso da forma de maior responsabilidade possível, com a maior honestidade de princípios e de propósitos, mas com absoluta certeza várias decisões eu as reveria hoje.